Muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos. Em nome do presidente Gentil, o presidente do Conselho, em nome de todo o Conselho do CETPESP, hoje estamos aqui em mais uma edição da webinar CETPESP. Essa edição em especial é em parceria com a Abrat. E o tema de hoje, como todos já viram nos convites, é o tema ESG, bastante em pauta. E hoje nós teremos aqui os convidados para debater sobre esse tema, o professor Pedro Lins, da Fundação Dom Cabral, Leonardo Engruver, membro do Conselho de Administração do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e Maria Constantino, engenheira ambiental e especialista em sustentabilidade. O evento de hoje terá a mediação de Letícia, conselheira da Abrat, e que eu já chamo aqui para iniciar esse nosso evento. Um ótimo evento a todos, muito boa tarde. Letícia, por favor. Boa tarde, Gentil, Lascos, boa tarde ao presidente Gentil e Eduardo Tude, presidente da Abrat também. Desde já agradeço imensamente a oportunidade que a gente tem tido de, junto com as entidades, de envolver os empresários e associados em temas interessantes, temas muito em voga nesse momento, como esse agora o compromisso de uma agenda ESG nas empresas que se faz muito importante diante do quanto esses jargões têm sido no mercado. Me parece que empresas que se distanciam dessa oportunidade podem perder espaço não só de investimentos, mas também de atuação no mercado. Para começar, eu queria dizer que eu tenho muita honra em entrevistar o professor Pedro Lins, que é professor da Fundação Dom Cabral. Ele vai falar para a gente sobre sustentabilidade com foco em competitividade sustentável, porque já li muitos artigos e muitas papers do professor e me interesso muito pelo tema. Eu gosto muito de uma citação dele sobre o quanto o planeta é importante, mas o quanto o indivíduo está no núcleo dessa importância. Não só o verde é importante, mas o blue, porque melhorar a qualidade de vida, envolver as pessoas, me parece o tema do momento, tanto quanto qualquer outro. Especialmente porque a gente vem falando aí nessas últimas semanas, principalmente, o quanto certas palavras se tornaram esvaziadas, parece, de sentido, como propósito, de tanto que foram repetidas e de tanto quanto foram utilizadas, às vezes, indevidamente. Então, dar o peso e o devido valor a essas palavras, que me parece muito presente nos artigos do professor, me deixa muito feliz. Para que a gente possa bater esse papo, eu te pergunto, professor, é possível ser competitivo e sustentável? Eu garanto para você que sim, Letícia. Como ser humano, como empresário, como trabalhador nessa área, né? Tenho também uma área acadêmica, mas eu venho de uma área de consultoria. Eu posso garantir para você que isso é o tema do momento. Sim, é possível e é necessário ser competitivo e sustentável. Marcelo, posso pedir para você para a gente compartilhar aqui um pouco a tela para a gente bater um papo? E eu já queria começar falando com todos vocês que vocês não se preocupem com essa apresentação é de vocês. Depois eu compartilho ela direto com todo o nosso pessoal do CETPESP e da Abrace, para que vocês tenham acesso a esse material. Eu queria começar, Lascos, agradecendo vocês, agradecendo a CETPESP e a Abrat pela oportunidade de vir aqui bater um papo com vocês sobre esse tema que, para mim, é tão caro. Letícia, eu acho que ninguém merece ouvir o meu currículo, alguma coisa, mas isso daí sou eu, Pedro Lins, que tenho um trabalho de quase 40 anos nessa área, e um ponto que a gente estava discutindo, Lascos, a grande preocupação de aventureiros de mercado, né? Antigamente eu dizia que qualquer pessoa que estava sem emprego ou com cartão de visita se tornava um consultor de sustentabilidade. Hoje qualquer profissional com QR Code se diz um especialista em ESG. Então, assim,
tomem cuidado, né? Não entrem nessa onda e procurem realmente conhecer pessoas que sejam sérias, organizações que sejam sérias, como a própria organização e o sindicato de vocês. Então, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Nesse aspecto de competitividade, Letícia, o que eu queria trazer, a primeira coisa é em relação a quanto tempo se fala desses temas no mundo. As pessoas acreditam que isso é uma coisa recente, é uma onda, como sempre, então veio a onda da competitividade, da sustentabilidade, veio a onda da responsabilidade social corporativa, agora se diz a onda do ESG, mas mais do que isso, a grande preocupação que eu tenho é como é que a gente faz um diferencial e, principalmente, como é que a gente faz a perenização das nossas empresas. Só para colocar esse tema, eu tenho uma amiga que é pesquisadora da Unicamp e ela mostrou num estudo que desde 1798 já se fala na era moderna do que hoje nós chamamos ESG. Então, não é um tema do momento, não é uma coisa que surgiu ontem, não é um tema que veio há 2, 3, 4 anos atrás, quando o Larry Fink, presidente da BlackRock, começou a falar sobre isso com os CEOs das empresas nas quais a BlackRock aplica, mas sim é um tema que já vem de muitas décadas. Em 87 foi desenvolvido o conceito de desenvolvimento sustentável, né? O ESG que nós falamos hoje, ele foi escrito, ele foi trazido para o mercado em 2004, então não é um tema recente, é um tema que tem 17 anos, né? E hoje a gente fala de competitividade sustentável, de perenidade, e nós estamos falando também de ESG. Então, primeiro ponto, não é uma coisa que surgiu ontem no mercado. Só o tema ESG tem 17 anos. Então, vamos lá. Como é que a gente trabalha esse tema num conceito que nós chamamos de competitividade sustentável? A competitividade sustentável, ele trabalha com 4 pilares. Com os resultados econômicos de uma empresa, com os nossos impactos ambientais, com as nossas implicações sociais e com a nossa cultura e nossa governança. A soma de tudo isso através da gestão, que é o que vocês são especialistas como líderes das suas empresas de transportes de passageiros, e como é que a gente melhora esses resultados. Até muito pouco tempo atrás, Letícia, as empresas olhavam esses 4 pilares de uma forma separada: social, econômico, ambiental, cultura, e aqui a gente poderia até colocar já a governança. Hoje não. Esses temas eles são totalmente interligados. E quando eu olho para esse processo, para esse sistema, eu pergunto para você, me apresente uma empresa centenária que não tenha esses 4 pilares da competitividade sustentável e do ESG. Quais são esses pilares? Não existe empresa centenária no mundo que não tenha prosperidade econômica. Então, esse é o primeiro pilar. Nós temos que ter prosperidade econômica nos nossos negócios. Ponto. Não pela ordem de importância, os 4 são importantes, mas também não existe empresa centenária no mundo que não se preocupe com equidade social. Nós estamos vivendo um momento bastante sério da nossa humanidade, com a pandemia mundial, na qual nós temos que cuidar da equidade social. O terceiro tema, o terceiro pilar, Letícia, é o da sustentabilidade. Culpa dos profissionais da área que nos tornamos ecochatos ou biodesagradáveis, com esse tema de que sustentabilidade realmente é a preservação ambiental, mas a competitividade sustentável, o ESG, a perenidade do negócio, abraça os 4 pilares. E o quarto pilar é: eu preciso ter vitalidade na minha cultura corporativa e na governança do meu negócio. Tudo isso ligado ao conceito do Blue, como você comentou, Letícia, que é o bem-estar da comunidade. Se nós não olharmos este pequena nave espacial na qual nós vivemos, chamado-se planeta Terra, né, nós simplesmente desapareceremos. Então, não é um conceito de preservação ambiental, mas sim é um balanço nesses 4 pilares: da prosperidade econômica,
da equidade social, da sustentabilidade ambiental e da vitalidade da cultura e governança dos nossos negócios. Esse é o conceito de competitividade sustentável. Eu não vou aqui dar aula para vocês, mas eu queria muito trocar ideias e bater papo. Quando a gente fala do ESG, ele nada mais é do que um acrônimo dessas três palavras, ambiental, social e governança, e como eu levo isso para os nossos negócios, como eu trabalho com esse tema dentro da minha operação. Então, como eu coloquei para vocês, é um tema cunhado em 2004, lançado pelo Banco Mundial e pelo Pacto Global da ONU, buscando a responsabilidade das empresas, dos governos e das organizações na preservação desses três pontos, do ambiental, do social e da governança. Hoje, nós estamos falando em algo em torno de 20 trilhões de dólares no mundo estão hoje sendo trabalhados com esse plataforma ou com essa plataforma. Na área de governança, nós falamos desde os direitos dos acionistas até ações anticorrupção. Na área ambiental, nós falamos da preservação da população até mudanças climáticas, que hoje é um tema bastante sério para todos nós. Estamos vivendo isso, né, com a seca no Brasil, chuvas na Groenlândia, coisas que não aconteciam. E na área social, nós estamos falando desde o impacto nosso nas comunidades, positivo e negativo, e saúde e segurança no trabalho, que é algo 100% ligado ao nosso negócio, uma vez que nós trabalhamos com transporte. Então, temos esses pontos a levar em consideração quando a gente fala desse tema. Aí vocês podem perguntar para mim, Pedro, mas por que está acontecendo tudo isso? Por que está vindo tão forte este tema neste momento e uma reação tão grande no mercado financeiro? Como eu comentei com vocês, o responsável por isso é este senhor, o Larry Fink, que é o presidente, talvez, do maior fundo de investimento do mundo, a BlackRock. Ele tem mais de 7,5 trilhões de dólares sobre gestão, e ele mandou uma carta para todos os CEOs das empresas nas quais a BlackRock investe, dizendo, empresas, nós temos que olhar a preocupação com os riscos que existem dentro dos nossos negócios. Basicamente, riscos climáticos, sociais e governança. Aí esse tema começou a entrar mais fortemente no mercado financeiro, mas não se esqueçam, ele já tem 17 anos. E aí vem uma série de outras pessoas, do JP Morgan, do Damodaran, que é um crítico do ESG, no lado positivo e no lado negativo. E a Comissão de Valores Mobiliários, bolsas de valores do mundo inteiro, cada vez mais intensificam esse tema nas companhias listadas. Então, o grande puxador neste momento para esse tema é o mercado financeiro. Eu já vou trazer para vocês, na minha visão, a razão desse processo. A segunda razão vem em relação ao próprio mercado financeiro, ao mercado, corporativo. E aí vem a cobrança que é realizada em cima das empresas, em cima de nós, líderes e donos ou CEOs dessas empresas, sobre esse tema. E a frase, Letícia, que eu mais gosto ultimamente é essa daqui. Uma frase cunhada na revista Época, que diz o seguinte, você não se torna CEO por causa da sustentabilidade, mas você deixa de ser por causa dela. Essa fotografia é de um grande executivo, do Fábio Schwartzman, que veio a peso de ouro para assumir a presidência da Vale, logo depois de Mariana, e o primeiro discurso dele foi Mariana nunca mais. Menos de 2 anos depois, ele teve a queda do Brumadinho. E ele não aguentou a pressão que veio, né, em cima desse segundo, não vou nem dizer acidente, eu vou chamar de abuso de segurança,
com aquela barragem e acabou sendo demitido da posição que ele estava. Então, para mim, esse é um grande tema que nós temos que olhar. Eu não vou me tornar CEO por causa da sustentabilidade, mas com certeza eu perco esse papel. Então, temos uma reação no mercado corporativo gigantesca. O outro ponto é em relação às oportunidades de negócio num futuro próximo. Até 2030, nós estamos falando de 400 milhões de empregos ligados a empresas e negócios sob a bandeira de ESG, e nós estamos falando de uma oportunidade de negócios de 10 trilhões de dólares. Essa é a nova economia ligada ou preocupada com aspectos ambientais e sociais. Um ponto crucial para o nosso negócio na área de transporte é em relação à grande transformação que a próxima geração tem em relação a esse tema. A minha preocupação é, se em 2030, em 9 anos, né, caros e caras ouvintes, nós estamos falando que 75% da força de trabalho do mundo vai ser da geração milênio e da geração Z. E essa geração, ela é 100% ligada ao tema ESG. O que ela faz? Ela só acredita ou só compra de empresas nas quais elas acreditam, em companhias que realmente sejam responsáveis pelo meio ambiente, pelo social e pela governança. Quase 70% delas vão recomendar ou recomendam produtos e serviços dessas companhias socialmente responsáveis. Ao mesmo tempo, 90% desta população, ela troca de marca. Ela vai deixar de usar os nossos serviços de transporte por marcas diferentes que sejam mais responsáveis. 87% compram baseados em valores, quer dizer, as empresas que têm ESG nos seus propósitos e nos seus valores corporativos, e o mais preocupante, 76% dessa população, ela boicota as marcas que elas não consideram com valor. Então, uma grande preocupação é a próxima geração. Como nós vamos trazer talento e competência para os nossos negócios. Na base de performance, aqui tem um quadro mostrando de uma visão global. Quando a gente fala sobre ESG, nós estamos falando sobre gestão de custo, custo de ações e gestão de dívida. E toda a relação de empresas com baixo ESG e alto ESG, a diferença média é de 0,5 pontos percentuais. Então, quando eu vou pegar dinheiro emprestado no mundo para capital de investimento, fundo de investimentos ou empréstimos bancários, eu pago, em média, 0,5% a mais por ser uma empresa não ESG. É claro que no investimento de um ônibus, talvez isso não seja tão elevado. Mas quando eu falo de uma frota, quando eu falo de investimento gigantesco, como são os nossos negócios de capital intensivo, eu estou falando de custo de dinheiro. O segundo ponto é em relação a resultado. Aqui nós temos a relação do resultado das empresas ESG da Bolsa de Valores de São Paulo, que estão ligadas ao Índice de Sustentabilidade da Bolsa, esse azul clarinho, e aqui os resultados das empresas que são listadas na Bolsa como um todo. Então, vocês podem ver que existe um gap bastante elevado de retorno sobre o capital em ser uma empresa sustentável. E eu brinco assim, Letícia, não quer fazer sustentabilidade por nada, faz para ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro. Um outro ponto ligado a isso, que é muito forte hoje no mercado, é o que eles comentam, o que nós comentamos sobre gestão de risco. Então, quando uma BlackRock está olhando ESG nas empresas nas quais eles investem, eles estão fazendo uma gestão de risco para mitigar o risco dos investimentos financeiros deles.
Mas o que eu sugiro para todos nós, para todos vocês, é que a gente não faça uma gestão só de risco, mas principalmente que a gente faça uma gestão de oportunidade. E poucas empresas estão olhando para isso, em cima de qualquer stakeholder. Então, com relação aos seus clientes, vocês estão preocupados com a entrada de substitutos ou com a perda de market share, né? Com a uberização de ônibus? Isso é uma realidade, isso é um fato, isso vai acontecer e já está acontecendo. Ou eu vou olhar as oportunidades que eu posso ter com este meu mercado, ampliando a satisfação e a fidelização deste meu cliente. Então, não enfoque na gestão dos riscos que vocês podem ter com seus stakeholders. Olhem sempre para as oportunidades que eles podem trazer. No caso dos colaboradores, vocês vão ficar só se preocupando com o aumento de rotatividade ou vocês vão ampliar a atração e retenção de talentos? Na área de fornecedores, a mesma coisa. Olhar para ganhos de qualidade, parceria para crescimento, ao invés de restrição de acesso ou corresponsabilidade legal. A comunidade, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento local. Eu não posso ter protestos contra a minha licença de operar. E assim sucessivamente, governo, sociedade civil e mídia. Então, esses são os stakeholders mais conhecidos das nossas empresas no mercado de transporte, e minha sugestão para todos vocês: olhem as nossas oportunidades. Atuem em cima desses pontos. Aqui nós fazemos a grande diferença. Não só na gestão de risco. E quando a gente fala também de gestão, nós estamos falando de governança. E aí não tem problema qual é o nosso estágio desta governança. Pedro, eu sou uma empresa pequena, eu sou uma empresa média, eu nunca olhei para esse ponto, nunca me preocupei com ESG. Não tem problema, você está aqui assistindo, você está com a gente, você está literalmente começando a desenvolver esse conhecimento. Então, não importa se eu estou no estágio elementar ou no estágio inicial de engajamento dentro deste tema, mas olhe um horizonte de como você pode ser a empresa ou as empresas transformadoras em relação a transporte de passageiros no estado de São Paulo. Mas como é que eu faço isso, Pedro? É muito simples. Olhem essa série de perguntas. Vocês querem fazer uma pergunta sobre liderança? Está aqui. Qual é o envolvimento de vocês ou do conselho de vocês sobre temas de sustentabilidade ou ESG? Vocês estão levando isso na agenda da liderança, sim ou não? Se não tiverem, recomendação, comecem. Em relação a relacionamento com os stakeholders, as suas comunidades, elas estão literalmente favorecidas ou desfavorecidas economicamente? Se elas estiverem desfavorecidas, como é que a gente pode ajudar a mitigar esse desfavorecimento? Aumentando o transporte, mudando a nossa forma de atender essa comunidade? Como é que os seus colaboradores estão se relacionando com os clientes? Quais são as nossas parcerias ligadas à comunidade? Capacidade de resposta, transparência nas nossas ações, a estrutura dentro das nossas empresas. A sustentabilidade, pessoal, está alinhada com a integrada ao nosso negócio? Se não tiver, acho bom a gente começar. Estamos atrasados nesse processo. Eu estou percebendo que o CETPESP e a ABRAT têm buscado trazer isso para vocês. Então, como nós podemos ampliar capacitações, treinamentos, colocar isso nas metas das nossas equipes e assim sucessivamente. E, por último, como é que a gente traz isso para a nossa intenção estratégica? Como a gente traz esse tema para a estratégia corporativa? Então, não é ter uma área, um departamento de sustentabilidade, mas sim ter a sustentabilidade, o ESG, a perenidade no seu negócio como core, dentro da sua estratégia corporativa. Então, o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer? Esses são os principais pontos, na minha visão, para um pequeno bate-papo com vocês, um bate-papo inicial sobre esse tema. Não é algo novo,
é algo que já existe, nós podemos e devemos elevar o estágio de desenvolvimento desse tema dentro das nossas empresas, e tem uma série de pessoas que podem e colaboram com vocês. E finalizando, a grande questão é: nós estamos preparados para este novo diferente que está acontecendo no mundo hoje, 2021, dia 14 de setembro, né? Esse slide ele foi montado como preparado para o novo normal. Eu nunca gostei da palavra novo normal, porque eu acho que o que a gente tinha antes não era normal. Então, nós temos que pensar num novo diferente, em relação aos hábitos dos nossos consumidores, transparência dos nossos negócios, ética e propósito nas nossas estratégias corporativas, diversidade e inclusão. Se você não fizer isso, você está fora da cadeia de mercado, né? Globalização, os ODS da ONU, o foco na saúde mental dos nossos colaboradores. Todos nós vivendo a pandemia, a época de home office, no caso de vocês, né, uma grande pressão em cima de motoristas, em cima das pessoas que trabalham diretamente com os passageiros e fazendo esses transportes. Então, existe uma grande pressão que vocês têm que cuidar desses seus colaboradores. O capitalismo de stakeholder, que é o capitalismo consciente, né, que é a competitividade sustentável, que é o ESG, e também na parte de inovação e criatividade. Aqui vem o grande diferencial. Se vocês não tiverem empresas diversas, vocês não terão empresas inovadoras e criativas. Finalizando, né, eu estou aqui, represento a Fundação Dom Cabral, né, uma grande escola de negócios do Brasil, da América Latina e no mundo, e nós temos várias formas de auxiliar vocês na implantação e no desenvolvimento da governança para implantação de ESG. A Fundação desenvolve programas que nós chamamos de customizados, específicos para empresas ou para grupos de empresas, como a de vocês, para desenvolver esses temas. Nós temos monitorias especiais de ESG para abordar ESG na evolução dentro das suas companhias. Nós trabalhamos fortemente o tema da governança, tanto corporativa quanto familiar. Nós temos, para mim, o programa mais incrível que eu já vi numa escola de negócio, que é a parceria para o crescimento sustentável, onde a gente direciona estratégia com as corporações de uma forma compartilhada, formação dos gestores e formação dos presidentes, através de comitês, e aí depois a gente tem uma evolução de todo esse programa que nós chamamos de parceiros, parceria para o crescimento sustentável. Então, esses são alguns programas que nós podemos construir com vocês dentro desse esquema. Para isso, eu vou deixar aqui o contato da nossa líder, da nossa gestora para essa área no estado de São Paulo, que é a Fernanda Hatz. Depois esse contato vai estar com vocês. E Letícia Lascos e os meus colegas aqui de painel, Maria e Leonardo, essa é a introdução que eu acredito que eu fiz para levantar a bola para vocês e que vocês aí consigam fazer grandes cortadas nas apresentações. Aqui tem o meu contato e estou aberto aí logo depois das outras duas apresentações para o nosso bate-papo, para uma troca de informações. Muito obrigado. A gente que agradece. Sim, foi uma levantada mesmo de bola e eu fiquei prestando atenção quando você falou sobre cuidar dos trabalhadores. Eu me lembrei daqueles protestos e dos cancelamentos e boicotes a determinadas empresas de aplicativo de entrega e de transporte individual que aconteceram nesses últimos anos. Mais especificamente, o primeiro foi dos entregadores de comida, em junho de 2020, se eu não me engano, e fiquei pensando em todas as ações que as empresas de ônibus, de transporte rodoviário, né, que estão aqui representadas tanto pelo CETPESP quanto pela ABRAT,
tudo que foi desenvolvido ao longo dos anos e que, eventualmente, a gente faz muito pouco marketing disso, mas a gente tem um programa de medicina do sono que muitas empresas adotam. Tem empresas que adotam esse programa há 21 anos e que reduziram drasticamente os acidentes que eram motivados pela sonolência. Isso é resultado financeiro, porque um acidente ele implica não somente na perda do ativo, mas também você tem uma questão de imagem, você tem as indenizações, seguros, a gente sabe que não cobrem nada disso, né? O seguro vai cobrir o sinistro ali, e mesmo assim nem sempre é completo, depende da quantidade do resultado do acidente, mas a sua imagem não há seguro que possa restaurar. E tudo isso aliado também a uma diversidade sempre muito presente, embora não planejada, nesses profissionais, sempre todas as camadas da sociedade representadas e, especialmente, servindo uma comunidade também diversa, porque o ônibus é o transporte democrático do país, né? É o meio de locomoção mais democrático do país. Do mundo, né? Não é do país só não, viu? Exatamente, do mundo. E a gente tem esse compromisso com a sociedade já intrínseco nas nossas ações, eventualmente muito pouco falado, muito pouco explorado. Talvez porque falte para a gente o pilar da transparência. E aí, nesse sentido, inclusive, eu queria só trazer uma observação final, que é a questão: se nós fazemos transporte público e os nossos stakeholders, especialmente o poder público, que nos confere autorização ou concessão ou permissão para realizar o transporte, eles precisam ter conosco uma relação parceira e que muito clara para a sociedade, para que, eventualmente, ninguém questione essa proximidade. Eu acho que só a transparência, os dados, os números, as conversas francas e oportunidades como essa é que vão poder dar o conforto para que esse relacionamento não seja visto como uma parceria estranha ou suspeita, mas sim uma parceria necessária e que sem ela não há como você operar. Eu concordo, eu queria só colocar 2 pontinhos em cima dessas suas observações que estão ótimas, Letícia. A primeira delas, qual é o ativo mais importante do nosso negócio? A segurança, no meu ver. Eu coloco que o ativo mais importante é o ser humano. Então, não Sim, adianta a segurança você ter uma frota de ônibus, dos passageiros, exatamente. Passageiros e dos seus colaboradores, né? Mesmo que no futuro nós Sim. tenhamos e teremos, né, os ônibus autônomos, né, teremos isso, é uma realidade, é um fato, mas sempre nós vamos ter pessoas atrás. Né? Um patrimônio de vida humana perdido, desculpa, não tem preço. E o segundo ponto, que é o que você falou, e eu concordo, infelizmente, a gente tem uma tendência de não divulgar o que a gente faz. Mas eu digo o seguinte, nós não temos o direito de não divulgar as melhores práticas que a gente faz. Eu trabalhei muito tempo com postos Ipiranga e conheci uma série de trabalhos que eles fazem nas estradas de saúde e segurança, não para eles, mas para os clientes deles, provavelmente os motoristas de vocês que param nos postos, um grande trabalho que faz, desde um lugar para esporte até um lugar para seguro, para você pernoitar, e fazer exames médicos, exames psicológicos para essa garantia. Então, assim, nós não temos direito de não divulgar as nossas melhores práticas. Obrigado, Letícia. Obrigada mais uma vez, professor. E aí, aproveitando que eu falei sobre os boicotes, os cancelamentos, o professor falou sobre os millennials, a gente vai conversar agora com o Leonardo Wengrover, que é conselheiro do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e que a gente vai ter o prazer de ouvir e trocar aqui muita informação com ele. Eu queria perguntar uma coisa especificamente para o Leonardo. Leonardo, a gente sempre ouve falar que governança e compliance
são um casal que andam de mãos dadas, e nesse contexto onde a gente abandona determinadas formalidades no trabalho, já muito imbuído por essa questão da transformação digital, quando a gente precisa de uma criatividade perene no ambiente de trabalho, qual é o segredo do sucesso para que o compliance não ingesse essa criatividade, para que as regras e as normas não venham a tolir a criatividade das nossas equipes e nem transformar o ambiente de trabalho num local excessivamente formal, que eu acho que esse é um desafio de quase todos os profissionais que operam nesse nicho. Obrigado, Letícia. Obrigado pela pergunta e já respondendo direto a teu questionamento, depois eu vou aos agradecimentos e à apresentação em si. Mas o compliance ele vem para nos dar, para reforçar todo o processo, né? Agora, quando tu tens todos esses valores dentro da cultura da tua organização, o compliance ele não vai ter a força para tirar, para tolir, né, para podar todas as iniciativas que vocês tiverem dentro das organizações de vocês. Eu acredito, Letícia, que ao longo da minha apresentação eu vou conseguir ser bem mais assertivo na minha resposta, né? Eu vou falar bastante disso, eu vou aproveitar vários ganchos do Pedro, né? O Dr. Pedro Lins trouxe muitos pontos aqui, aliás, bastante similares, né? Eu acho que a gente vai ter uma complementariedade nas nossas apresentações. Bom, eu começo dando a boa tarde, né, para todos os participantes, todo mundo que está participando hoje desse webinar. Eu também agradeço ao convite, né, da Abrat e da CETPESP. É um prazer enorme estar hoje aqui com vocês. E agradeço também a Maria e ao Lascos pelo convite, por dividir esse palco virtual. Bom, muito feliz em poder participar, ainda que virtualmente, desse encontro, né, porque ele traz um assunto que ele não vai resolver nenhuma das nossas metas de curto prazo. Mas, por outro lado, esse é um dos temas mais relevantes da atualidade, né, e ele é um tema muito relevante para a sustentabilidade social e econômica, não só da nossa sociedade, mas também dos nossos negócios. ESG e governança corporativa não é para qualquer empresa. E aqui eu faço uma provocação para vocês. São poucas as empresas grandes o suficiente para enfrentar o caminho árduo da boa governança e das boas práticas de ESG. É preciso ser grande. Entretanto, eu não estou me referindo ao tamanho das suas empresas, ao faturamento das suas empresas ou ao tamanho da frota de vocês. Mas eu me refiro ao sentido figurativo do adjetivo, da empresa de vocês ser grandiosa nas ideias, nos valores e nos princípios. O objetivo é desmistificar, né? Hoje, eu realmente gostaria de desmistificar a ideia pré-concebida que nós temos de governança e, eventualmente, o que alguns de vocês já tenham sobre ESG. Eu vou seguir um pouco essa linha do Pedro também, né? Infelizmente, essa afirmativa que eu vou citar agora para vocês, ela ainda é recorrente no meio de muitos dos nossos empresários. Abre aspas. Esse negócio de ESG, esse negócio de governança, não é para minha empresa. Fecha aspas. Então, ESG e governança se aplicam a qualquer tipo de organização, independentemente do seu porte ou da sua natureza jurídica. Nessa linha, eu vou seguir com essa proposta de desconstruir esses modelos pré-concebidos que nós temos, né? O que é governança e o que é ESG. Como disse Mervyn King,
juiz da Suprema Corte e uma das figuras mais expressivas em governança corporativa na África do Sul, numa recente entrevista à jornalista e escritora Sandra Guerra, no seu livro A Caixa Preta da Governança. O Mervyn King disse o seguinte: você tem que focar honestamente a sua mente e considerar que está agindo em nome de uma entidade inanimada e incapacitada. Isto é uma empresa. A companhia não tem coração, não tem mente, não tem alma, não tem nada. É pior do que uma pessoa em estado vegetativo depois de um grave acidente. Ela não pensa por si mesma, está imóvel, dependendo de aparelhos. Por isso que nós, proprietários, conselheiros, executivos, nós, colaboradores, somos coração, mente e alma das nossas organizações. ESG, como disse o Pedro na apresentação dele, não é um tema tão novo assim. Segundo o IBGC, no seu 5º Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, governança é o sistema pelo qual as nossas organizações são dirigidas e monitoradas. E isso envolve o relacionamento com todas as partes interessadas. Então, vocês veem agora na tela de vocês o desenho do sistema de governança. Esse é o estado da arte, pelo menos quando nós falamos de estrutura de governança nas empresas de grande porte econômico, sobretudo para aquelas listadas no mercado e aquelas listadas no novo mercado, né? Para essas organizações, esse tipo de estrutura de sistema ele é imprescindível. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para a discussão é que isto é somente uma estrutura. E a estrutura, por si só, ela não faz milagre. Governança é muito mais do que estrutura. Governança vai muito além dos conselhos de sócios, conselhos de administração, conselho fiscal, auditoria interna e externa, de comitês, né, de toda essa estrutura que vocês veem na tela. Então, de novo, essa estrutura, sem dúvida, ela é necessária, ela é desejável. Em algumas empresas, as listadas, ela é inclusive imprescindível. Mas essa estrutura, por si só, ela não faz milagres. Então, nesse sentido, que eu trouxe essa afirmativa do Mervyn King, colocando que são estruturas inanimadas, né? São essas estruturas, são como pessoas num estado vegetativo que não tem coração, não tem mente e não tem alma. Então, eu achei interessante também o conceito que o Pedro trouxe, que foi reforçado pela Letícia, do Blue, né? A 5ª edição do Código de Boas Práticas de Governança Corporativa do BGC, ele ressalta a responsabilidade dos diferentes agentes de governança. E quem são esses agentes? Somos nós. Nós todos somos os atores envolvidos na governança das nossas organizações, mas não nós como instituições ou como representante das nossas pessoas jurídicas, nós como indivíduos, nós pessoas físicas. Nós é que temos o dever fiduciário de zelar pelas boas práticas de governança. Por isso é que nós, proprietários, executivos, conselheiros, colaboradores, motoristas, mecânicos, né, nós que fazemos parte desse ecossistema, é que somos coração, mente e alma das nossas organizações. Governança corporativa é um conceito simples. Governança é, acima de tudo, esse conceito básico de converter princípios em recomendações claras e objetivas. É acordar, é regrar, alinhando interesse de todas as partes relacionadas, que são os stakeholders, sejam eles acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, governo e, por fim,
esse último agente que realmente tem ganhado muita força, que é a sociedade. E o objetivo aqui, ele é um só: preservar e gerar valor para as nossas organizações no longo prazo. Se nós formos eficientes em gerar valor, né, para as nossas organizações, aquela sustentabilidade econômica, né, como um dos primeiros pilares apontados pelo Pedro, se nós formos eficientes nisso e preservando esses alinhamentos, em ato contínuo, nós também vamos gerar valor para toda a cadeia, para toda essa cadeia de stakeholders. Então, quero aprofundar um pouquinho mais esse debate, essas relações, esses acordos, né? Mas o credor, ele nos dá crédito e prazo às nossas empresas e ele espera receber juros e amortizações pagos por nós. Os nossos clientes, eles nos compram bens e serviços e esperam recebê-los nos termos estipulados. E cada vez eles querem que a gente encante eles mais, né? Eles querem todo o valor agregado a esta compra, pseudo-compra. O nosso fornecedor, idem. Eles nos vendem serviços e bens e, em troca, esperam receber o pagamento acordado. Os nossos colaboradores, né, como o nosso capital humano, como um dos principais ativos das nossas organizações, eles nos entregam o seu esforço. Em contrapartida, eles esperam receber salários condizentes com os mercados, eles esperam receber todas as leis inerentes a esse processo, mas eles também desejam muito receber um bom ambiente de trabalho, um ambiente colaborativo, um ambiente saudável. Depois temos o governo sobre a ótica de regulador, ele vai nos entregar leis e regras e ele espera receber o compliance. O governo sobre a ótica de arrecadador, ele nos entrega leis e regras e ele espera receber o pagamento dos seus tributos. E, por fim, temos a sociedade, que é quem nos entrega a tão valiosa confiança e credibilidade, e por isso ela justamente espera que nós façamos mais por ela, que nós entreguemos mais externalidades positivas, né, ao entorno das nossas organizações, contagiando, melhorando a condição de toda a nossa comunidade, e menos ou de forma inexistente as externalidades negativas. É muito difícil, a gente sabe que eventualmente haverão erros, mas esse balanço, quanto mais externalidades positivas, sem dúvida melhora a percepção da confiança e credibilidade que nós vamos receber da nossa comunidade, e isso cada vez mais tem valor. Depois de todas essas trocas, né, restam os acionistas, que são justamente aqueles que empreendem capital nas nossas empresas e eles desejam receber o excedente disso tudo. Depois que as nossas organizações honrarem com todos esses acordos, com todas essas combinações, o excedente é o lucro e ele é muito merecido aos empreendedores, né, aos acionistas que empreendem capital nas nossas organizações. Se essas trocas forem bem-sucedidas, nós teremos um ganha-ganha no longo prazo. E esse ganha-ganha no longo prazo, ele é um sistema que se retroalimenta. Ele é um sistema sustentável, socialmente e economicamente. E dentro do nosso viés de governança, né, a sugestão é que isso sempre esteja ancorado pelos pilares, pelos princípios básicos da governança: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Então, a Letícia trouxe esse ponto da transparência, né? Mas não aquela transparência simplesmente imposta pela legislação. A recomendação aqui é disponibilizar amplamente todas as informações relevantes a todas as partes relacionadas, e não aquelas somente que a lei nos impõe. Essa informação ela tem que ser difundida de forma equânime,
entre todas as partes relacionadas, interessadas, sem haver discriminação com nenhuma delas. A prestação de contas indica que esses agentes de governança assumam integralmente e de forma tempestiva a consequência dos seus atos, mas não só a consequência das suas tomadas de decisões, mas também das suas omissões. Nos últimos anos, nós vimos muitos executivos e conselheiros omissos, né, a algumas situações. E é importante que a gente tenha um olhar bastante crítico quanto a essa obrigação. Por último, a responsabilidade corporativa é justamente quem zela por essa sustentabilidade econômica e social das nossas organizações. É quem vai cuidar para que nós possamos reduzir essas externalidades negativas e aumentar essas externalidades positivas. Então, aqui a gente está falando do Ezinho, né, do ESG ou do ASG. Pessoal, organizações sérias têm sócios sérios, buscam clientes sérios, fornecedores sérios, colaboradores sérios e esperam viver em um ambiente sociocultural também sério, com saúde, educação, segurança e suporte dos seus governos e bem-estar para as suas sociedades. Se nós tivermos sucesso nessas trocas, nessas relações, nós teremos o tal do famoso ganha-ganha. Ou seja, uma sociedade de stakeholders. Se nós queremos uma sociedade de stakeholders, se nós queremos stakeholders altamente qualificados, como eu mencionei anteriormente, como que nós podemos imaginar que esses agentes vão esperar atitudes diferentes de nós mesmos? Então, eu acredito que esse é justamente um dos grandes desafios que serão enfrentados pelas nossas organizações. Essa diferença entre ser e parecer ser. Essa diferença entre a essência e a aparência. Não basta que nós tenhamos essas estruturas ou boas estruturas de governança ou de compliance, Letícia, como tu me questionasse. Né? Nós temos que ter boas práticas de governança e boas práticas de ESG e que isso se relacione com todas as partes interessadas, que isso envolva todo o nosso sistema de governança. Nós temos que agir e promover nas nossas empresas ações afirmativas que busquem esse alinhamento. Nós, todos. É essencial a busca pelo verdadeiro papel fiduciário de nós, conselheiros, executivos, proprietários e colaboradores em relação às nossas empresas. Isso também em relação ao nosso ambiente, meio ambiente, e também em relação à nossa sociedade. Se nós tivermos essas atitudes, nós teremos essa deliberação ética, que é justamente o que vai consolidar a nossa identidade, a identidade das nossas organizações, a nossa imagem perante a sociedade. Isso tem reflexo na nossa cultura e isso melhora muito a nossa reputação. Nós temos que buscar essa coerência entre o pensar, entre o falar e o agir. Isso gera valor. Hoje, nós vivemos uma era da transparência. Essas informações, elas estão disponíveis com 2 ou 3 cliques. Então, a informação, ela está muito vasta, ela está muito disponível, ela é muito ampla. Com 2 ou 3 cliques, esses stakeholders, eles vão ter acesso à verdadeira informação. E nós não podemos perder a nossa credibilidade nessa nossa cadeia de stakeholders. Reputação reduz custo de capital. Reputação cria valor. E obrigado, Pedro, pelaquela levantada que tu desse, mostrando aqueles dados. Estava faltando um pouco de dados aqui nessa minha fala.
Essa cultura e essa atitude, ela tem que permear a organização, ela tem que ir do topo até a base, das instâncias mais altas, né, dos acionistas, diretoria, gerência, passando pelos nossos motoristas, mecânicos, por toda a nossa estrutura. Não há outro caminho eficiente para geração de valor no longo prazo nas nossas organizações. Eu acho que isso responde também, endereça ao menos, né, não é uma resposta totalmente completa, Letícia, a tua questão, mas eu acho que a cultura dentro de uma organização, ela faz com que o compliance ele passe quase que desapercebido, né? O compliance é uma ferramenta de monitoramento, mas a empresa, tendo a cultura forte, e sabendo que todas essas trocas têm que ser harmônicas e justas, sócios sérios, colaboradores sérios, clientes, fornecedores sérios, com o tempo ela vai buscando isso e ela vai encontrando isso tudo. Então, esse slide, ele tem um pouco desse propósito, né? O propósito justamente dessa cultura de se passar a experiência para as novas gerações, para os nossos colaboradores e as novas gerações nas nossas organizações, né? Ainda que hoje essas experiências estão sendo trocadas quase que em tempo real, né? A gente vive uma dinâmica de comunicação muito mais ágil, né? Eu não imaginava isso tanto lá atrás, mas eu também acredito que os desafios e metas de governança e ESG não são desafios tão modernos assim. E quando eu sugiro isso, eu estou me referindo ao simples e básico questionamento que é o ser e parecer ser. As nossas estruturas somente, elas não vão dar conta do recado. Nós temos que ter boas práticas dentro das nossas organizações. Ainda que a aparência traga resultados mais imediatistas e ilusoriamente eficientes, justamente porque são curto-prazistas, porém, o essencial, por sua vez, é um caminho silencioso, mas é um caminho de longo prazo, é um caminho forte, é um caminho mais robusto, com raízes que realmente vão suportar esse peso, a robustez, aquele peso forte que eu mencionei no início da minha apresentação, das organizações realmente grandiosas nas suas ideias, nos seus valores e nos seus princípios. Nessa linha, na busca pela construção, né, dessa sociedade melhor, o nosso lema hoje é uma sociedade melhor por a nossa missão, né, uma sociedade melhor por uma governança corporativa melhor. Então, na busca dessa construção, nós lançamos no ano passado a Agenda Positiva de Governança e ela está basicamente focada, ela tem um esforço muito grande nos líderes das nossas organizações, sejam eles sócios, acionistas, conselheiros, executivos, por fim, todos os colaboradores. Essa agenda sugere medidas a serem tomadas por nós, todos nós, e ela está apoiada em 6 pilares. Pilar da ética e integridade, diversidade e inclusão, ambiental e social, inovação e transformação, transparência, prestação de contas e, por último, o Conselho do Futuro. Eu passo agora um vídeo para trazer essa agenda positiva de uma forma mais conceitual e mais ampla para vocês. O mundo precisa de líderes, de vozes que se levantem, orientem, sejam um exemplo, mostrem o caminho. Você, líder de empresa ou qualquer tipo de organização, pode ser essa voz, a voz que inspira, inclui e transforma. É um desafio e tanto, e todos nós sabemos disso, mas estamos juntos. Acreditamos que com boas práticas de governança corporativa, sua voz de líder pode impactar a sociedade, o mundo em que vivemos, o destino do nosso país. E para dar mais clareza,
a este desafio, organizamos a Agenda Positiva de Governança. Resultado do trabalho voluntário de dezenas de especialistas, a agenda apresenta 15 medidas, apoiadas por 6 pilares, que você pode colocar em prática na sua organização. O primeiro pilar fala de ética e integridade. Afinal, a promoção de uma cultura de integridade em que as pessoas pratiquem a confiança, o respeito, a empatia e a solidariedade é um imperativo moral e um fator decisivo para a continuidade das organizações. O segundo pilar trata da diversidade e inclusão. Uma cultura corporativa baseada na diversidade e inclusão, além de assegurar um valor humano fundamental, é fonte permanente de criatividade e longevidade. É preciso assegurar tratamento justo e oportunidades iguais para todos, sobretudo na promoção de equidade de gênero e raça. O terceiro pilar volta-se para as questões ambientais e sociais. Sabemos que, mais do que nunca, os líderes devem integrar a gestão de impactos ambientais e sociais à estratégia do negócio, interagindo e colaborando com os diversos setores da sociedade. Chegamos ao quarto pilar, inovação e transformação, que forma a base para uma visão de futuro e para o crescimento sustentado da organização. Os líderes devem tomar decisões coerentes com o propósito e a estratégia do negócio, gerenciar os riscos do processo e ter disciplina para colher os resultados das ações no tempo certo, gerando valor para as partes interessadas. Não existe governança sem transparência e sem prestação de contas. Por isso, neste quinto pilar, recomendamos que os líderes promovam a transparência e a prestação de contas a partir de um diálogo aberto com as diferentes partes interessadas, identificando seus interesses e expectativas para obter mais confiança e melhores resultados. E, por fim, a agenda apresenta o pilar Conselhos do Futuro. Acreditamos que os conselheiros são agentes essenciais para consolidar a transformação das empresas e da sociedade. Disposição para questionar, ouvir ativamente, respeitar outras visões, ousar, desaprender e reaprender são condições essenciais para explorar novas formas de gerar valor e viabilizar as transformações necessárias. A sociedade espera das organizações um papel protagonista na resposta às aspirações humanas que vão além dos resultados econômicos e financeiros. Você pode ser o agente de transformação que o Brasil e o mundo precisam. Acesse aqui a Agenda Positiva de Governança e coloque em prática as 15 medidas. Finalizando aqui a minha apresentação, quem se aventurar nesse caminho será recompensado, né? Mas não necessariamente com um final feliz, mas eu garanto que com uma jornada feliz. Como foi escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry, o essencial, ele é invisível aos olhos. Muito obrigado, Maria. Desejo uma boa apresentação para ti também. Eu cortei, a bola foi para o outro lado, mas parece que ela está voltando e ela vai para ti agora. Obrigado. Obrigada, Leonardo. A gente te agradece aí seu tempo e os conceitos que você preparou para trazer para a gente. Eu fiquei pensando aqui também, enquanto você falava, sobre ser e parecer ser. Eu acho que, eventualmente, a gente mais do que parece. Eu pessoalmente, sou acionista de uma empresa que já existia antes de eu estar aqui. E uma empresa que eu acho que o grande desafio, e é o que minha satisfação pessoal, é ter a certeza de que ela continuará existindo, mesmo que eu saia, mesmo que eu não esteja mais aqui, ou pela idade, ou por alguma intercorrência da vida, mas a satisfação que a gente sente de prestar um serviço relevante para a comunidade. No Brasil, existem cidades que a única conexão dessas cidades com o mundo aqui fora,
é o ônibus. É a única conexão. A gente fala em internet, em 3 celulares por habitantes, 2 celulares por habitantes, mas quem opera, por exemplo, regiões como Centro-Oeste, Nordeste, que são muitas empresas da Abrat, a gente sabe que a única conexão dessas pessoas com a vida aqui fora é a oportunidade de, eventualmente, entrar num ônibus e ir para outra localidade, uma localidade maior, onde ela vai ter contato, onde ela vai ter emprego, onde ela vai visitar um parente, e ela fica isolada. Essa pandemia trouxe uma série de verdades que a gente já tinha... estavam nebulosas para nós. No dia a dia, a gente fica muito envolvido no trabalho e, eventualmente, a gente sequer presta atenção na importância do papel que a gente presta para essa sociedade. Existiram cidades que ficaram completamente isoladas com a suspensão do serviço do transporte público, e eu percebi e vi, e fico muito orgulhosa disso, que todas as empresas rodoviárias, todas, sem exceção, tiveram alguma iniciativa voluntária e a maior parte delas silenciosas, embora tanto o CETPESP, a Federação, o FETPESP e a Abrat, que tem uma revista, onde a gente procura divulgar todos os temas interessantes do setor. A gente fez um levantamento na revista, numa das edições da revista da Abrat, sobre essas iniciativas das empresas. Foram toneladas e toneladas de alimentos arrecadados e que foram distribuídos para as comunidades onde as empresas operam. Tiveram empresas que cuidaram das questões dos incêndios no Cerrado, que esse ano se repetem, mas ano passado foram muito graves. Esse ano parece que está pior ainda, né? Eu vi no jornal ontem que agora o Vale da Lua, lá na Chapada, também está em chamas, e tinham, inclusive, turistas cercados e acuados porque não conseguiu se deslocar. Teve institutos, né, que trabalham como instituto, eu não quero ficar citando aqui uma empresa para não ser injusta com as outras, mas, por exemplo, o Instituto JCA, o papel que desempenha, né, na formação de jovens. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente não está longe dos gols. A gente não está longe dos gols. Talvez a gente precise se empenhar um pouco mais e, especialmente, lidar com a governança para essa perenidade da empresa. Acho que ela é essencial. O serviço público, ele é contínuo, ele é frequente, ele precisa ser assim. E ele tem que ser universal para tudo e para todos. Eu não posso escolher um nicho de mercado para atender. Eu só quero jovens, eu só quero millennials, eu só quero... Não, eu estou pronta e aberta para todo e qualquer passageiro, com dinheiro, sem dinheiro, com cartão de crédito, com gratuidade, com somente cash, que a gente tem lá os guichês, né, abertos, que recebem dinheiro ainda, que é quase um achado, né? Você chega, eu já cansei de ir em loja. Pois é, você chega em loja e fala assim, olha, eu quero pagar com dinheiro. Isso não tem cartão, não, né? Mas não, o ônibus tem que estar aberto e disponível para toda e qualquer pessoa. E eu acho que a gente tem muito a ver com tudo isso que você expôs para a gente. Interessante, Letícia, é isso mesmo. Não necessariamente ESG, a gente está falando de grandes movimentos ambientais, né, como muitas vezes a gente acaba associando, mas pequenas externalidades positivas, né, o que as nossas organizações puderem fazer para os seus entornos, elas de alguma forma elas estão devolvendo para a sociedade, e hoje, se elas são o que são, elas são graças a essa sociedade. Quanto mais a gente devolve, né, a gente hoje vive num mundo muito colaborativista. Então, quanto mais a gente devolve, mais existe a percepção de valor pela sociedade e mais ela quer, então, participar das nossas organizações. Isso volta, né? O Pedro colocou isso bem. Não sabe se quer fazer ou não fazer, mas então faz, nem que seja pelo investimento, porque financeiramente vai valer a pena.
E o mais interessante, assim, é que a gente, às vezes, descobre essa devolutiva da sociedade, às vezes a gente vê como uma brincadeira. Por exemplo, a gente tem fã. Sabia que existe uma categoria de apaixonados por ônibus, de colecionadores de imagens que se chamam busólogos. Eles são apaixonados por ônibus, eles sabem tudo da gente, tudo. Qual empresa que opera em qual trecho, quantas empresas por trecho, que tipo de veículo que a gente utiliza. Eles são parceiros, quando qualquer coisa acontece, eles são os primeiros a aparecer ou para defender o posicionamento de uma empresa, ou para cobrar da empresa o posicionamento em relação... E ainda dizer assim, não, mas estou esperando vocês falarem, não vão falar nada sobre isso, assim que aconteceu. Eu falei, não, calma, a gente ainda está processando o que aconteceu para se posicionar da melhor maneira. Então deixa que eu falo logo. Eles são assim, sim. Eles são os nossos fãs. E não são poucos, não, são muitos. A gente faz, eventualmente, alguns encontros de busólogos, e às vezes tem 100 pessoas, mais de 100 pessoas, eles são muito ativos nas redes sociais, e nesse período todo, né, de paralisação de serviço, a gente viu que eles ficaram muito carentes da nossa atuação, e aí você vê que faz muita falta, esse reconhecimento é muito interessante. Bom, de qualquer forma... Que stakeholder importante esse, hein? Pois é, ser fã não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, exatamente. É verdade. Parabéns. Hater está todo mundo cheio, né? Bastou aparecer numa rede social que você já ganha um hater. Agora, o fã é difícil, realmente tem que conquistar. É verdade. Obrigada, Leonardo, de qualquer forma. E vamos conversar mais, vamos ter novas oportunidades para a gente se aprofundar mais nos temas. Seguimos aqui. Obrigado, Letícia. Seguindo aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, ele falou sobre números, né? E eu estava vendo aqui, a gente tem, entre os índices de ESG, existem hoje o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que substitui a nova marca da Bolsa de Valores, criado em 2005, como uma iniciativa pioneira na América Latina, e é o 4º índice de sustentabilidade no mundo. O ISE, esse índice de sustentabilidade empresarial, é composto por 47 ações e fechou o mês de julho agora com 446 bilhões em valor de mercado. A Bolsa Brasileira também tem o índice do carbono eficiente Brasil, que reúne companhias que adotaram práticas transparentes com relação às suas emissões de gases do efeito estufa, composto por 62 ações. E por falar em gases de efeito estufa, a Maria, que é uma empresária, uma engenheira ambiental, que fala maravilhosamente bem, que além de tudo é muito simpática. A gente já esteve conversando sobre... Eu vou fazer a pergunta que eu sei, eu conheço a resposta, mas Maria, qual é o meio de transporte mais ecológico, mais sustentável que existe? Deixa eu aqui abrir o som. Obrigada, Letícia. Bom, gente, eu, assim, defendo... Só não vale a bicicleta, porque a bicicleta só carrega um, né? Pela conta, né? As pessoas, às vezes, eu falo que a sustentabilidade, eu sou engenheira ambiental, então a gente faz o cálculo do ciclo de vida de um material ou de um serviço, né? Olhando tudo isso, hoje o ônibus, dentro das condições que nós temos econômica, né, e poder fornecer isso para a sociedade, hoje o modal de transporte coletivo e o ônibus é o mais sustentável. Eu fico tranquilamente em falar isso, e mais para frente até eu vou começar aqui minha apresentação. É um desafio, viu? Primeiramente, eu quero agradecer ao Gentil, né, o presidente, ao Lascos. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Todo mundo que me liga já começa a falar um monte. Vocês vão ver que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada por transporte, mobilidade urbana e também por sustentabilidade. Então, lascou para vocês que estão ouvindo, mas como eu fiquei por último, vou tentar correr para a gente não se estender muito. O professor Pedro, incrivelmente os dados, praticamente toda a minha palestra já foi dada aí, geralmente já começa com o que ele falou, então não vou me prolongar nisso. E depois a gente veio aí com o doutor Leonardo, falando sobre governança, que é super fundamental, e vocês vão ver um pouquinho que eu vou tratar sobre isso também.
que é meu papel aqui com vocês? Meu papel é a conscientização, é vocês abrirem a cabeça e vocês verem o quão fácil é possível agora, terminando isso aqui, vocês já praticarem a sustentabilidade. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, pode pôr aí a minha tela, por favor. E todo evento que eu vou, toda vez que eu começo a falar sobre alguma coisa, eu pergunto para vocês, qual é o primeiro problema ambiental que vem na cabeça de vocês quando eu falo sobre sustentabilidade, meio ambiente, questões ambientais, o que vocês veem na mídia, o que cada um aí dentro da sua casa, do seu escritório, pensa? Puta, problema ambiental, lembrei disso. Bom, quando a gente está pessoalmente é mais fácil, né? Vou adiantar aqui, geralmente as pessoas falam mudanças climáticas, que é um grande problema, estava nevando, né, no nosso sul do país, e a galera comemorando, e eu falando, pelo amor de Deus, não comemora que isso é mudança climática, gente. Ou então as queimadas que intensificam a cada ano, ou chove, faz calor, falta água. Ou seja, isso geralmente o pessoal já associa que é uma grande problemática ambiental. Muitas pessoas lembram do desmatamento, que também não dá nem para falar para vocês o grande problema que é o desmatamento na questão ambiental. Poucas pessoas, mas quem mais está nos centros urbanos lembra da poluição atmosférica, que mata 4,2 milhões de pessoas por ano. Vocês sabiam desse dado? É da Organização Mundial da Saúde. Vocês têm noção o quão grave é isso e qual que é o nosso papel nisso aqui? A gente vai falar mais para frente. Algumas outras pessoas lembram das nossas espécies ameaçadas de extinção. Eu não sei se você aí na sua casa, você lembra disso, se você associa com isso, mas é uma grande questão ambiental, uma grande problemática. E a falta de planejamento urbano? Não sei se vocês sabem, mas a falta de planejamento urbano, aqui é uma cena triste do Morumbi, aqui na cidade de São Paulo, um condomínio de luxo e do lado uma comunidade que não tem nem saneamento básico, né? Então, isso é uma grande problemática ambiental que muitas pessoas enfrentam diariamente. A pandemia. Chegamos onde eu queria conversar com vocês. Vocês sabem que a pandemia é um problema ambiental? Para vocês verem, eu começo sempre com isso para vocês entenderem que você não está tão longe assim das problemáticas ambientais. Que sim, o seu dia a dia vai impactar. A pandemia, não sei se vocês sabem, ela é um grande problema ambiental. Cientistas ambientais falam que não foi a primeira e nem a última pandemia. Nada mais é a pandemia do que uma limpeza. Eu sei que nós sofremos muito com isso. Eu perdi o meu namorado na pandemia, eu sofri lutos. Eu sei que vocês, onde vocês estão, vocês também perderam algumas pessoas e questão nem fala da economia, de emprego e tudo isso. Não vou entrar neste mérito. Eu quero trazer para vocês que a pandemia que você viveu no seu dia a dia é um problema ambiental. Como assim, Maria? Nós invadimos o habitat silvestre invade o nosso local. Traz consigo doenças, vírus e condições para que o planeta consiga suportar a nossa existência. Como diz muito bem dito nosso professor Pedro, ele falou, o que vai acabar é a espécie humana, não é o planeta. Aqui em São Paulo já foi gelo, já foi deserto. O planeta vai dar um jeito de ser resiliente e continuar. Quem acaba somos nós. Então a pandemia nada mais foi do que uma limpeza, tá? Choca. Eu vim aqui para falar rapidamente com vocês, mas a gente pode discutir isso mais para frente, quem quiser. Aí, tudo bem, né? Eu quero fazer agora a verdadeira pergunta. Maria, tudo isso que você falou, qual é a causa? Qual que é a causa disso? Eu sou engenheira, gente. Eu sempre penso como resolver problema. Tudo bem, tá um problema assim, onde a gente vai, tem tudo isso que impacta meu dia a dia. Qual que é o problema mesmo? Qual que é a causa desses problemas? Eu acho que vocês vão concordar comigo se eu falar que a grande causa dos problemas ambientais é o nosso padrão de produção e consumo. Como assim, Maria? Daí eu vou começar a chegar no assunto que eu quero falar com vocês. O grande problema ambiental é o estilo de vida da nossa sociedade. É o meu estilo de vida. É o seu estilo de vida. Calma lá. Estou construindo aqui um raciocínio com vocês. Tá. Eu, como engenheira, fiquei pensando, tá, se o grande problema ambiental é o meu estilo de vida, ou o seu, ou de todos nós, por que as pessoas não se tornam sustentáveis? Qual é a dificuldade das pessoas e das empresas se tornarem sustentáveis? E aquilo ficou batutando na minha cabeça, e eu pensando, e eu falava assim, gente, não é possível que as pessoas não estão enxergando isso, é tão claro, é tão nítido. Nessa época, eu estava numa garagem de transporte urbano, né, na gerência,
E o transporte urbano até então não tinha trabalhado. Há 4 anos atrás, isso. Eu sempre trabalhei com transporte rodoviário. Trabalhei mais de 7 anos dentro de um transporte rodoviário, que é uma delícia, né? Depois a gente fala disso. Mas aí eu fui para o urbano. Quando eu fui para o urbano e eu vi o impacto que é numa vida de uma pessoa, o transporte ali no dia a dia, eu cada vez mais mexia comigo aquilo. E eu não me conformava das pessoas não mudarem o estilo de vida, eu não me conformava de cada vez mais as pessoas baterem no transporte urbano, no transporte coletivo, de cada vez mais as pessoas não entenderem o que é mobilidade urbana. E eu falava, gente, não tem sentido, as pessoas elas não estão conseguindo raciocinar. E aí, o que eu fiz? Como boa engenheira, voltei a pergunta para mim. Eu falei, tá, você tá falando aí de todo mundo, mas e você? Que é o que o nosso doutor Leonardo comentou. Entre ser e parecer, Maria, o quanto você está sendo adepta à mobilidade urbana e o quanto você está sendo sustentável. Aí eu falei, ouch, doeu, né? Que quando a gente joga pra gente, muda de figura. Comecei uma pesquisa de 8 meses, uma pesquisa quantitativa e qualitativa, simplesmente querendo entender o porquê que as pessoas não andam de transporte coletivo, sendo que é a grande solução na minha cabeça até então, e porque as pessoas não se tornam sustentáveis. Gente, a resposta que eu tive disso foi maravilhoso. Depois que eu tive essa resposta, mudou totalmente o destino da minha vida. Eu entendi que as pessoas, elas gostam de meio ambiente. Quando eu explico a mobilidade urbana, elas entendem também. Agora, quando eu falo de sustentabilidade, elas adoram. E se todo mundo adora, por que não pratica? E eu entendi que do Brasil à China, até entrevistei uma pessoa dos Estados Unidos, ela falou que ela se preocupa com as questões ambientais e sustentáveis, só que ela espera que seja fácil, acessível e atrativa. Aquilo caiu uma chave e eu pergunto para vocês, a sustentabilidade hoje é fácil? Não é tão fácil. Acessível? Não é. É atrativa? Também não. Isso há 4 anos atrás era muito pior. Eu sou na engenharia ambiental, mas formada há 10 anos já, e eu falava, putz, tá aí, o nosso setor não tem ninguém que eu olhe e falo, ó que legal, pessoa aí, ó, praticando sustentabilidade, andando de ônibus, fui atrás de digital influencer. Nessa época eu comecei a ver a questão de transporte clandestino, né, os aplicativos chegaram, e tava todo aquele caos que vocês vivenciaram também. E eu incomodada, fui convidada para participar do Comitê Nacional da NTU de Transporte Urbano, de inovação, porque eu sou eterna inconformada. Eu falei, o que eles estão fazendo que a gente não tem, sendo que a operação é linda. Todo mundo que falava mal da empresa, eu convidava para ir conhecer as operações, para ver como é que é, e a pessoa se apaixonava. Eu falei, tá aí, o que eu vou fazer? E comecei nessa questão. E atrelada a isso, gente, eu vi uma palestra que falava que o mundo não tem braços nem pernas a não ser os meus e os seus. Eu fui atrás de pessoas, então, no mundo digital. Afinal, os nossos concorrentes na época, os aplicativos, está todo mundo no digital. E a gente tinha essa dificuldade de inovar. Eu entendi que eu paguei lá para eles na época, paguei em torno de... Na época era R$3.000 para eles falarem, né, e falarem sobre a questão da mobilidade urbana, do quanto faz bem, do tanto que é sustentável. E eles não sabiam nem falar, porque eles não andavam, eles não consumiam. Mais uma vez, volta na governança, que tem tudo a ver. Tem que ser, também parecer, mas tem que ser. Aí, no exato momento, eu abri o meu Instagram. Era como dava. Então, eu me tornei uma blogueira para falar sobre mobilidade urbana, porque não tinha ninguém defendendo, não tinha ninguém falando do jeito que eu acredito. Eu vendi o meu carro. Até hoje, contra... avó, contra a mãe, irmão, todo mundo foi contra. Eu falei, eu vendi, sabe por que eu vendi meu carro? Porque eu acredito na mobilidade urbana. Eu vivo a mobilidade urbana até hoje. Faz 4 anos que eu não tenho carro e sou completamente apaixonada pelo sistema de transporte do Brasil. Hoje aqui, eu morava em Londrina, então hoje eu moro em São Paulo, ficou mais fácil ainda viver da mobilidade urbana. Quando eu viajo, uso transporte rodoviário. Quando eu me locomovo aqui na cidade, eu uso todos os tipos de modais, porque isso é mobilidade urbana. Então, nessa minha caminhada, eu entendi várias coisas. Por exemplo, como faz para as pessoas voltarem a usar um sistema de transporte sustentável que é o ônibus? Porque a gente vai já chegar nesse ponto aqui do nosso negócio. Como é que a gente faz, gente? Simplesmente a gente faz atraindo. Lembra aquelas 3 palavrinhas? Fácil, acessível, atrativo. E tem uma grande problemática, eu não vou entrar aqui nesse assunto, mas que é o seguinte, tem que mudar. Poder público, na questão de exigência, tem que dar mais flexibilização, vocês já sabem disso. Empresário tem que mudar, trazendo mais tecnologia, inovação, facilitando a vida, né, do cliente. E tem também que a população se conscientizar. E foi aí
que eu abri meu Instagram, que eu queria mostrar que qualquer pessoa pode usar o transporte coletivo, qualquer pessoa usa ônibus. Não é igual culturalmente no Brasil, que a gente acha que é só quem não tem dinheiro. Não, a mobilidade urbana é sustentável, é uma escolha. E graças a Deus essa geração, igual explicou o professor Pedro, está vindo consciente disso. Então, eu, há 4 anos atrás, tomei essa decisão. Graças a Deus, só cresci. Aonde eu vou, eu defendo e eu explico a mobilidade urbana. Sei que isso é 1%, é de 1 em 1. É você que está assistindo, é você que vai falar isso para alguém. Então, eu criei esse Instagram, Maria virou Eco, que até então eu não era Eco, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E fui caminhando nesse destino. Aí, não vou entrar muito nesse assunto, mas o mundo mudou. Já teve essa exímia explicação do nosso professor, que teve também um relatório do Pacto Global da ONU, que, assim, ele falou exatamente isso que o professor trouxe em maio agora, que uma pesquisa, gente, maravilhosa. Quem quiser saber essa pesquisa, quem se interessa por dado, é essa pesquisa da Verizon Media, que ela fez essa pesquisa de mercado, como é que seria pós-pandemia e como é que seria o comportamento da sociedade. E entendeu que a questão ambiental, questão política e pauta social é muito importante e cada vez mais as gerações Z, mas também os millennials estão preocupados com isso. Tá? Então, se a gente quer ter cliente, a gente tem que pensar. Nisso aconteceu a mudança de mercado, conforme o professor explicou, e isso refletiu em vários cases, como até a Letícia comentou aqui com a gente, com o iFood, foi, assim, bombástico no Big Brother que ele participou, e ele teve que assumir o compromisso de neutralizar as emissões dos motoboys. Ele é responsável, ele entendeu que ele faz parte para agradar a população, para agradar e ser transparente, fazer ali uma governança clara com seus clientes, que sim, apesar das embalagens serem de muito plástico e das emissões atmosféricas do motoboys não serem deles, e sim dos restaurantes e do motorista, ele vai fazer o papel de agente transformador. Olha o posicionamento dessas empresas, o tanto que elas não vão gerar esse movimento de mercado. E o quanto que eu fico, assim, que o nosso setor, que a gente tem que ir criar força nisso. Porque conforme disse muito bem a Letícia e todos os meus colegas aqui que falaram, nós já fazemos muita coisa. E é isso que eu fico angustiada. Nós temos que mostrar. Então, o iFood teve esse caso, Uber, né, que a gente conhece, a gente tem que sempre olhar, já está se posicionando esse ano sobre um compromisso com a cidade. A Gol, ela faz aí o cálculo das emissões. Depois de uma viagem, a pessoa pode calcular e neutralizar as emissões atmosféricas. E aí tem vários movimentos em todos os setores, já criando comitês para conseguir se posicionar no mercado, falando o seguinte... E é isso que eles falam, tá? Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Criei um comitê, criei uma estratégia, eu vou fazer. Me comprometo a pesquisar e ir atrás. Vocês entendem que vocês não precisam ser grandes experts para entender que a sua empresa pode agora começar a se posicionar? É isso que é meu papel aqui. Maria, o que é o ESG na prática, né? Então, o professor Pedro explicou muito bem sobre a questão ambiental, social e de governança. Vocês já pegaram alguns insights, vocês já pegaram grandes ideias aí, tenho certeza. Mas, gente, essa frase, tira print, tira foto, tudo que eu falei você pode esquecer. Grava essa frase aqui. Tudo isso se resume: diminuir os impactos negativos e potencializar os positivos. E sabe o que eu fico muito feliz? Mas muito feliz? É que o nosso setor já é extremamente sustentável. Não só o nosso negócio, como também as operações. Dificilmente você encontra empresas em algum setor tão sustentável como o nosso negócio. E olha que eu visito muitas garagens. Hoje eu faço parte de 2 comitês independentes de sustentabilidade de empresas de transporte, colocando as práticas. Não colocando, mostrando. Porque o nosso negócio, além de ser já é sustentável, ele tem muitas ações. Tem muitos programas, como o programa Despoluir, que a gente pode citar aqui, que é um programa que controla as emissões atmosféricas. Eu tenho certeza que vocês devem ter uma lavagem aí de água, vocês reutilizam a água da lavagem do ônibus. Isso já é extremamente sustentável. Se vocês não têm captação da água de chuva, isso no instantinho você já resolve. Maria, troquei as lâmpadas por LED para economizar na iluminação noturna da minha garagem, da minha mecânica. Pô, sustentável. Eu já faço a descarga no local que tem que fazer. Pô, ser sustentável. Eu pago em dia meus colaboradores. Que incrível. Eu atendo às exigências hoje de uma licitação, que é mais governança do que isso. Mas o quanto vocês estão mostrando isso, o quanto que vocês estão se posicionando. E eu não estou falando, eu tenho uma missão muito grande de que é mostrar que o nosso negócio é sustentável,
tá? De poluição atmosférica em relação a isso, mas eu tenho também uma missão com vocês de mostrar o quanto que as nossas operações já são sustentáveis. E então, por eu ser engenheira ambiental, eu fiz também, me formei, né, na pós-graduação em Direito Ambiental, fiz diversos cursos na área ambiental que vocês puderem imaginar, sempre pensando na questão do nosso setor, como é que o nosso setor e como é que as pessoas podem realmente colocar a sustentabilidade em prática, tá? E eu preciso de vocês agora, você que está assistindo. Você já sabe todos os programas que tem, por exemplo, né, o nosso sindicato, a ABRAT, o SEST-PESP, o SEST-SENAT, vocês conhecem? Vocês sabem que eles têm ferramenta para ajudar vocês? Os empresários? A população? E a gente tem ali um grupo muito legal fazendo isso aqui agora para vocês, tentando trazer modernidade, falando para o nosso setor, acorda, a gente já é, vamos parecer ser, porque a gente já é, esse é o mais difícil, e a gente já faz o mais difícil. Vamos melhorar os programas dentro, né, do nosso sindicato, vamos melhorar os programas que existem nas associações de transporte, vamos melhorar, e entendam, vocês trabalham com mobilidade urbana. A mobilidade urbana é voltar o olhar para o cidadão, é voltar o olhar para o povo. E a gente faz isso. É lindo o nosso negócio. Eu sou completamente apaixonada, eu defendo muito, e eu acredito que o que falta para a gente é realmente parecer. Crie agora, amanhã, você é do RH, você é do DP, você é de segurança do trabalho, você é do mecânico, você é motorista. Cara, é uma delícia, você não tem noção tanto que o pessoal engaja. O pessoal me contrata para fazer consultoria ou de ESG ou ambiental nas garagens, eu chego lá, uma conversa que eu tenho com os mecânicos, gente, os mecânicos estão aqui, ó, você fala, vamos fazer separar certinho, diminuir os contaminados para economizar? Bora, o que a gente tem que fazer? A galera engaja, eles se sentem parte de algo maior. Então, falta a gente também mostrar isso para os nossos colaboradores, falta a gente engajar com eles, mas do jeito certo, porque a gente não sabe comunicar bem, e a gente tem que assumir nossos defeitos para melhorar o nosso setor. Então, assim, eu fico triste quando eu vejo que diminui passageiro de um transporte coletivo, por exemplo, ou que diminui passageiro, porque a Europa, claro, está na nossa frente, mas os outros países espalhados aí pelo mundo, eles já têm a política de mobilidade urbana. Então, lembra daquelas 3 coisinhas que eu acredito que a sustentabilidade funciona, e para mudar e ser realmente uma mobilidade urbana eficiente, governo, políticas públicas, empresários e população, hoje eu posso atuar no empresário e na população, e é isso que eu estou fazendo. Né? Então, eu quero convidar vocês para também fazer isso, onde vocês podem atuar agora, crie um comitê, pesquise, crie uma estratégia, vocês já fazem muita coisa. Eu estou à disposição para ser amiga, para conversar, para dar ideia, para vocês visitarem as garagens também, que hoje, né, muito felizmente, eu administro com essa ideia de ESG e sustentabilidade. Fico muito feliz que todas as garagens que eu vou, cada vez mais me dá orgulho de ver o nosso setor crescendo, se expandindo. Ontem eu saí na capa do Estadão, tô me achando aqui, gente, porque assim, eu quero levar cada vez mais, organicamente, tá? Tudo que eu faço é orgânico. Tudo que eu tô fazendo é organicamente, para que também sempre as pessoas saibam que a mobilidade urbana, o transporte coletivo e o ônibus é um modal mais sustentável. É isso, então, fico por aqui. Para aqui. Espero ter corrido aí, tentei falar o mais rápido possível, falo rapidão, mas termino falando isso e me coloco à disposição inúmeras práticas, você já pode começar hoje, já pode começar amanhã a colocar o ESG e a sustentabilidade. Putz, gostei, quero cutucar também o SEST-PESP, que já tem alguns programas legais, vamos ver, vamos se envolver. Minha missão aqui é inspirá-los e motivá-los a começar hoje, como pessoa e como empresário. Não falei que ela era animada? Avisei que ela era animada, falei que ela era empolgada, que ela era simpática. Então, Maria, vamos aproveitar a oportunidade e a gente recebeu algumas perguntas, né, para todos, mas vamos aproveitar que você já está aí na agulha, animada. Deixa eu te fazer uma pergunta que chegou aqui. Maria, qual o canal de comunicação que você entende ser o mais eficaz para as nossas empresas falarem com nossos clientes e compartilharem as suas experiências e práticas em ESG? Comunicação tem um segredo básico. Desde a sua esposa, ao seu marido, ao seu filho, aos nossos clientes, vocês têm que saber o seguinte: quem é o meu público? Igual a Letícia falou, nós temos a honra de transportar milhares de públicos. Então, nós queremos fazer uma comunicação assertiva. A comunicação assertiva não é o que a gente quer falar, é o que eles querem ouvir. Se eles querem ouvir através de meme, que é a geração jovem, se eles querem ouvir através de jornal, não importa. Mapeie quem é o teu público, quem você quer atingir na comunicação e trace um plano estratégico de comunicação. Não tem como você fugir
das redes sociais hoje em dia, do mundo digital. Então, eu aconselharia vocês captarem o e-mail dos seus clientes. Se vocês não têm a rastreabilidade ainda dos seus clientes, é a primeira coisa. Não é mais passageiro, isso já está consolidado. É cliente. Então, já começa a tratar o teu cliente como cliente. E começa a colocar na rede social, Instagram, tem que ter, Facebook, tem que ter, LinkedIn, tem que ter todo. Eu, Maria, defendo que vocês têm que estar em todas as redes sociais se a sua ideia é atender todos os públicos. Então, eu defendo isso. Agora, não, Maria, ó, não quero falar com o estudante, não quero falar com o idoso, quero falar aí da faixa etária trabalhadora. Pô, vamos fazer uma comunicação assertiva com as empresas, pega a associação comercial da sua cidade, junta, ela marca uma reunião, ó, quero fazer uma palestra aqui, não de transporte coletivo, não. Quero fazer uma palestra sobre cidade inteligente, sobre business. A gente tem que ser esperto. O povo não quer saber. Ah, vou contar um segredo só. Quando eu comecei o Instagram, eu queria falar sobre mobilidade urbana e engenharia ambiental. Fui em 3 agências especializadas em comunicação. Sabe o que ela me falou? Maria, se você começar a falar de ônibus e você começar a falar de engenharia, ninguém vai te ver, porque ninguém quer ouvir isso, só tá de saco cheio. Então, seja esperta a maneira que você comunica. E aí eu comecei a levar o que o povo quer e aos pouquinhos eu fui soltando a questão da mobilidade urbana através das minhas ações. Então, eu vender o carro foi uma puta iniciativa legal que movimentou e a galera se empolgou. Eles entenderam que eu pratico o que eu falo. Então, assim, são essas ações, né? Mas a comunicação é isso. Comunicação assertiva, entenda o teu público e fale de acordo com o que ele quer ouvir. Ótimo. Aliás, por falar em praticar o que fala, a gente podia fazer um convite para o poder concedente, para os deputados, os senadores, os governadores, prefeitos e os diretores de agência, enfim, todos os envolvidos na regulamentação, concessão, para eles fazerem um passeio pelo transporte com a gente, conhecerem as nossas redes e conhecerem o nosso relacionamento com o cliente. Mas tem que ir um dia que tenha cliente, né? Não pode fazer um passeio específico só para eles, né? Tem que levar num dia que tenha passageiro, que tenha muitos clientes dentro do ônibus. Eu aposto que eles vão se surpreender. A gente tem uma pesquisa aqui, que até a Brat fez há uns anos atrás, e o nosso índice de satisfação do transporte rodoviário era próximo de 80%. É muito alto. Mas ainda a gente sofre uma contaminação de quando você não está falando com o seu cliente, quando você está falando com o público em geral. Fala, transporte coletivo, ônibus, ele associa com os gargalos que ele tem da mobilidade urbana, que é outro modal, que são outros 500, e fala, tem problema, ônibus cheio, não sei o quê. Mas quando você faz a pesquisa entre os clientes do transporte rodoviário que utilizam o nosso modal, você vê que a satisfação é grande porque o leque de serviços oferecidos é enorme. É leito-cama, cabine individual, double decker, executivo, convencional para quem não pode pagar, a mala não paga, a mala viaja no preço da passagem. Hoje eu estive no aeroporto e eu vi lá umas meninas embarcando, acho que era São Paulo-Cuiabá. R$836 deu a mala delas no peso ali. Tá vendo? Se ela tivesse de ônibus, não só ela não tinha pago esse valor na passagem, que dirá o transporte da bagagem. Exato. E eu acho também para o meio ambiente. É isso. Não, é exatamente isso. Não, a gente tem inúmeros benefícios, né? Assim, eu acredito, Letícia, que a gente sofreu durante anos, né? Acho que até eu falo a gente, eu tenho 33 anos, já sofri bem no transporte, mas assim, acho que até quem é mais antigo já sofreu muito mais do que nós, que é apanhar. Então a gente nunca se mostrou muito, que a gente sempre apanha. Então a gente tem esse medo de vamos ficar quieta aqui porque o povo bate. Só que eles batem porque a gente não sabe mostrar. Então a gente tem que talvez ter essa coragem, né, de expor. Olha a rodoviária. Tem rodoviária que é maravilhosa, gente, que é muito melhor que aeroporto tudo caro, você tem que pagar. O pessoal brinca, quem dera o aeroporto fosse igual a rodoviária, que a coxinha é R$3, né? Não, no aeroporto a coxinha é 20, né? Então, assim, existe uma iniciativa aí que o pessoal gosta, a gente tem que saber brincar. E lembrando que a rodoviária, ela existe também por uma questão ecológica, que é a questão da mobilidade, da estrutura viária das cidades, e a questão das emissões de gases. Tanto que no entorno da rodoviária das cidades, das capitais mais importantes, existem posturas edilícias que determinam
qual é a localidade e o que tipo de negócio que pode se instalar perto da rodoviária, justamente para evitar uma concentração de emissão de gases muito grande. Você não coloca uma rodoviária próximo de um parque, de uma escola. Isso tudo é pensado. Não foi assim, decidi que a rodoviária vai ser... Porque eu acho legal aqui. Porque aqui é bom. Não é assim. Existe toda uma estrutura, um pensamento anterior, um planejamento que minimamente foi feito pelo gestor do município para instalar aquela rodoviária. Ainda que isso tenha acontecido há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, já era planejado. E até descentralização, como, por exemplo, São Paulo, que a gente tem Barra Funda, Tietê, Jabaquara, né? Que eu sou uma pessoa imigrante em São Paulo, né? Então, eu ainda erro muito. Mas toda essa descentralização e a quantidade de partidas de cada um dos terminais. Não posso simplesmente sair espalhando, como o transporte clandestino faz, rodoviárias clandestinas por todos os lugares, Praça da Árvore, não sei aonde, Santo Amaro, porque isso tem um impacto também ambiental. Enfim, Maria, muito obrigada pela sua empolgação e pela sua explanação. Obrigada. Você sempre é muito simpática. Obrigada. E vamos conversar mais vezes. Vamos, eu queria agora aproveitar para perguntar também para o Leonardo. Eu tenho uma pergunta aqui encaminhada para o Leonardo, que é: Leonardo, qual o caminho natural para uma empresa estruturar um conselho ou um comitê de ESG, ou não cabe essa centralização, e sim todos participarem de uma forma multidisciplinar? Obrigado, Letícia, obrigado a quem fez a pergunta. Mas o conselho de administração, a estrutura de governança, ela sempre vai ser uma estrutura de suporte, de direcionamento, de planejamento e de monitoramento das nossas organizações. Muitas vezes, conversando, né, com empresas que lá atrás, empresas familiares, sobretudo familiares, que lá atrás elas não tinham um conselho de administração, né, e ao longo dos anos elas formaram um conselho de administração, elas percebem que, na verdade, elas já praticavam, elas já tinham algumas ou bastante boas práticas de governança. Então, como eu mencionei ali, né, a governança independe do tamanho ou porte econômico ou natureza jurídica dessas organizações, né? Tem uma empresa, estou me lembrando aqui, uma empresa, não vou trazer nomes aqui, mas ela hoje é uma empresa de capital aberta, ela é uma indústria do setor de transporte, hoje capital aberto, listada no Novo Mercado. Ela começou em 67 com seu conselho de administração por uma imposição legal. Esse conselho de administração, pelo seu fundador, era chamado de o chá das 5, para inglês ver, né? Era uma imposição legal, ela não sentia a necessidade de ter esse conselho de administração. Hoje, esse conselho de administração é formado por 11 membros, e eu tenho dúvida se tem todos independentes, talvez um único membro seja acionista, seja da família. Todos os outros independentes. Então, de fato, assim, tem realmente boas práticas de governança. Governança é uma jornada, né, para que a gente possa iniciar. O IBGC é um excelente instituto, acho que é tanto quanto a Fundação Dom Cabral, FDC, né? São ambas instituições bastante reconhecidas pelo trabalho que fazem no âmbito da governança. Então, é uma jornada. A gente tem que começar com um conselho eventualmente consultivo, acho que buscando informação, um conselho consultivo, existem cursos de implementação de governança e, com o tempo, esse negócio vai ganhando a robustez que a própria instituição demandar, a própria organização demandar. Aproveitando aí que a gente falou da Fundação Dom Cabral, professor,
Como pesquisar entidades sérias? Quais são os indícios, né, que a gente pode encontrar de que uma entidade é séria ou responsável quando ela se presta a promover uma consultoria no tema ESG? Conta para a gente o que você vê de diferencial. Eu acho que tem várias coisas, né? Primeiro, você conhecer o próprio profissional que vai trabalhar para você, se é um consultor, se é um especialista, seja lá o que for. Procurar o currículo dele, conhecer trabalhos que eles já fizeram. Então, isso daí, para mim, é uma coisa muito importante, você conhecer alguma coisa que já tenha sido feita. Segundo, o próprio mercado acaba balizando, né, essas empresas que fazem. Então, tirando as grandes consultorias globais, né, a Andersen, McKinsey, Boston Consulting Group, esses grandes processos, eu acho que esse é um aspecto, você procurar conhecer o histórico dessa pessoa e eu gosto muito disso que nós estamos fazendo, Letícia, eu gosto muito do bate-papo, entendeu? Eu estou conhecendo agora o Leonardo, a Maria, já tinha ouvido falar deles, dos dois, mas não os conhecia pessoalmente. Assim, agora eu já começo a confiar mais neles, eu acho que a linguagem deles tem a ver com a minha, a gente fala coisas similares, nós acreditamos nos mesmos pontos, nós fazemos coisas, vamos dizer, complementares. Então, aí você, nesse processo, você sabe, na minha opinião, se a pessoa vai te entregar ou não. Você entrar numa pastelaria ou numa pizzaria e falar assim, sabe fazer pastel? Ah, sei. Na hora que você vê que ele vai pegar a massa, você vê que ele não sabe mexer na massa, ele não sabe misturar a farinha. Consultoria, desculpa, é a mesma coisa. Prestação de serviço é a mesma coisa. Então, pede para a pessoa te mostrar, fala assim, me mostra um resultado que você teve um impacto. Como é que você pretende fazer essa transformação na minha empresa? Minha empresa do segmento específico, nós somos da área de transporte, nós somos da área de transporte humano, então tem uma responsabilidade enorme de tudo isso que vocês colocaram. Eu sempre faço isso, eu gosto de ouvir a pessoa. Eu falo assim, legal, qual é o seu diferencial competitivo? O que você faz de diferente? O que você acha que a minha empresa poderia fazer de diferente dos concorrentes ou do que está por aí? Que nem eu falei no início, infelizmente, hoje, uma pessoa sem uma operação, sem o conhecimento, que agora não tem mais nem cartão de visita, né, Maria? Agora eu não preciso, eu uso um QR Code e estou lá. Mas pede para ela, fala assim, mostra para mim algo que você fez, algo concreto. E aí eu acho que é uma forma de você trazer. As que têm grandes nomes, não tem o que se discutir, né? Quando a gente fala do IBGC, quando a gente fala da Fundação Dom Cabral, quando a gente fala de uma grande consultoria, ou de um grande player, ou de um grande centro de conhecimento. Aí dificilmente você vai ser mal assessorado. Mas, na minha opinião, cuidado com respostas rápidas, soluções únicas, e aprenda ESG em 3 horas. Esquece. Não existe isso. Aqui foi um bate-papo de 2 horas, que eu achei o máximo, aprendi um monte de coisa. Mas isso não vai trazer uma mudança de ESG nas nossas empresas. Então, não entrem por isso. Ao fazer esse processo, é um caminho. Na verdade, como o Leonardo comentou, né, uma mesma frase do Exupéry, na verdade, o caminho é construído pelo caminhante. Então, eu digo que ESG é uma jornada. Ela só tem começo, não tem fim. Porque amanhã vão criar uma outra sigla, vão trazer um outro negócio. Eu já sei de uma sigla de 1798. Então, desculpa, nós estamos falando isso há mais de 250 anos, na era moderna. E sempre muda a sigla. Mas o conceito é exatamente igual. 4, 5 pilares, a governança, na minha opinião, é um dos principais deles, e a preservação. E como a Maria colocou, Maria, eu queria só colocar um negócio que eu acho muito divertido sobre sustentabilidade. Não sei se vocês sabem, mas a minha primeira formação é biólogo. Então, eu sou biólogo de graduação, tenho pós-graduação em marketing, administração em empresas, tenho uma pós-graduação na Harvard Kennedy School. Então, assim, eu sou estudioso, mas eu sou muito mais do que professor, eu sou um consultor. Então, eu sou suspeito para falar de consultoria, tá, Letícia? Não faço propaganda pessoal. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Não existe nenhum ser vivo em cima deste planeta que é sustentável.
Por uma razão muito simples. Todos nós consumimos 3 matérias-primas para viver. Quais são? Água, oxigênio e mineral. Todos os nossos alimentos vêm de mineral. Segundo ponto, todos nós emitimos 4 resíduos. Resíduos sólidos, resíduos líquidos, CO2 e metano. Não recomendo a nenhum ser vivo humano em cima deste planeta deixar de fazer nenhuma dessas 7 coisas, porque você vai morrer. Se você deixar de consumir as matérias-primas que você precisa e se você deixar de emitir os 4 resíduos que o seu corpo emite. O que é sustentabilidade ESG? É eu mitigar o impacto das matérias-primas que eu preciso. Por exemplo, como a Maria falou, eu posso reutilizar a água que eu faço a lavagem do caminhão. Eu posso filtrar ela e reusar. Então, eu estou mitigando o consumo da matéria-prima. E eu posso destinar corretamente os meus resíduos. Isso é sustentabilidade. O resto é coisa de eco-chato e de biodesagradável. Exatamente, eu concordo, professor. Tanto que aquele slide eu falei assim, esquece tudo que eu falei, foca nesse slide, que é minimizar os impactos negativos e potencializar os positivos. Né? Exatamente. É só isso. E aí, com boa governança, tá certo, Leonardo? A gente faz um excelente negócio. Então, assim, não existe nada sustentável. Emite. Claro, um ônibus emite CO2, enquanto utilizar óleo diesel como fonte de energia. Quando utilizar elétrico, vai ser diferente, mas ainda vai ter um impacto. Tem o impacto da produção do aço, do impacto da produção do pneu, tem sempre impacto. Então, não se preocupa, mitiga os seus impactos de matérias-primas e destina corretamente os seus resíduos. Mas isso é sustentabilidade. Isso é sustentabilidade. Então, é isso aí, professor. Então, realmente dá para ser sustentável. É muito fácil, né? Que o pessoal acha que ser sustentável é não contaminar ou não poluir. Não é isso, né? Sustentabilidade é mitigação e potencializar o positivo, né? Exatamente. Vamos continuar consumindo matérias-primas e vamos continuar emitindo resíduos. Interessante que nós 3 trouxemos esse ponto, né, de maximizar externalidades positivas e minimizar as externalidades negativas, e nós 3 trouxemos o conceito que depende de nós, né? Nós, pessoas físicas, assim, tentando descomplicar algo que já pode ser feito por nós, assim, né? A gente não precisa ficar esperando o outro trazer o ESG. Porque a riqueza é sempre o compartilhamento e a colaboração. Tem um filme que eu adoro, que chama Na Natureza Selvagem, de um rapaz que viveu a vida, é uma história verídica, viveu a vida procurando conhecer e tal, e sozinho, buscando um caminho sozinho, para no final, o final é trágico, não vou dar spoiler, mas enfim, já aviso que é trágico, e ele diz que não há felicidade verdadeira sem compartilhar, que a verdadeira felicidade é compartilhar, seja conhecimento, relacionamento, experiências. Não existe uma felicidade completa sem compartilhamento, e foi um prazer imenso poder compartilhar desses momentos aqui com vocês. Eu vou passar a bola para o Lascos, para ele se despedir. Eu desde já me despeço, agradeço a oportunidade ao CETPESP e à ABRAT por proporcionarem esse bate-papo para os nossos associados, e até a próxima. Muito obrigado, Letícia. Bom, quando o tema é relevante e muito bem exposto, já estamos aí praticamente com 2 horas de transmissão e parece que foram 5 minutos. Caberiam muito mais temas, muito mais espaço, e isso vai provavelmente gerar uma segunda edição da nossa webinar. Nós já tivemos aqui no nosso webinar CETPESP temas relevantes na área de recursos humanos, na área de comunicação, na área trabalhista, na área de legislação específica, e o nosso próximo tema, no mês que vem, será de inteligência artificial e tratamento de dados. É um tema muito importante também para o mundo que nós estamos, né, encaminhando. Nós gostaríamos de agradecer também a Elaine Grislon, que é a diretora técnica da CBG,
Certificadora Brasileira de Gestão, que apoiou o nosso evento. Falamos muito em como implantar e também acho que é importante nós termos a consciência de como certificar o que fazemos, né? Maria falou muito bem na comunicação, como vamos transmitir isso aos nossos clientes. Eu queria passar um vídeo, por favor, sobre o curso e sobre a certificadora, a CBG, por favor. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram desse webinar, em conjunto, a Abrat com o CENTPESP, e gostaria mais uma vez de agradecer a todos os palestrantes que estiveram aqui conosco, e esperamos vocês. Fiquem atentos aos nossos canais digitais, mídia, Facebook, Instagram, site, que tem as agendas dos próximos webinars. Muito obrigado a todos e ótima tarde. Agradeço a presença.